Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, feriado aqui no Rio de Janeiro, para a gente comentar aqui as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar também um pouco sobre a partida de ontem, né? O Vasco jogou pelo Campeonato Carioca contra o Audax e empatou por 1-1. Será que tem alguma coisa de positiva para a gente tirar nesse empate do cata-cata do Vasco contra a equipe do Audax? Vamos debater aqui. Vamos falar também sobre a possibilidade aí de reforços, né, de contratações. O Vasco que vai trazer mais jogadores ainda durante o Campeonato Carioca, né? A gente vai falar sobre isso. Então, antes da vinheta rodar, é aquele esquema, eu já conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Dá essa moralzinha, estamos quase batendo aí 185 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Perimet. Se você está procurando um lugar seguro e confiável para começar a fazer suas apostas esportivas, eu recomendo a Perimet. A Perimet que é patrocinador oficial do Campeonato Paulista, isso mesmo. Por isso agora a gente vai fazer uma fezinha juntos aqui em uma partida do Campeonato Paulista. Primeiro eu vou te mostrar como é fácil fazer o seu cadastro na Perimet. Você clica ali em cadastre-se e aí é só você colocar o seu número de telefone, escolher a sua senha e pronto, você está cadastrado. Aí, meu amigo, escolha o jogo que você quer apostar. Não tem só o Campeonato Paulista não, tá? Tem vários jogos na Perimet, mas como é patrocinador do Campeonato Paulista, vamos aqui de Inter de Limeira e Corinthians. Tá pagando 1,45 no Corinthians. Eu vou colocar 100zinho ali, hein? Se o Corinthians vencer a Inter de Limeira, eu ganho R$145, beleza? E a Perimet dá um bônus para você que vem aqui do canal Machão da Gama. No seu depósito até R$1.500, você utilizando o código MDG, que tá aqui no comentário fixado, você ganha 100% de bônus. O seu valor dobra, beleza? Perimet, parceira do canal Machão da Gama, o link tá aqui no comentário fixado. Bom, e a gente começa aqui falando da partida de ontem, né? Vasco e Audax empataram em 1-1 na despedida do cata-cata, né? Foi o último jogo aí que o Vasco disputou no Campeonato Carioca com seu time completamente reserva, né? Com jogadores que inicialmente não serão aproveitados na temporada de 2023. E eu acho que o grande debate é exatamente em cima disso. Alguém que jogou nesses dois jogos tem condições de ser aproveitado pelo Vasco aí na temporada de 2023, pelo Maurício Barbieri, de entrar aí no time profissional? Eu acho que primeiro a gente tem que tirar dessa relação os jogadores do Sub-20, né? Por exemplo, ontem entrou o Ryan, que se tornou o jogador mais jovem da história do Vasco a disputar um jogo profissional, ainda tem 16 anos. O GB também entrou ontem, é artilheiro do Sub-20. Então, evidente, esses jogadores poderão ser utilizados para o Vasco, talvez não nessa temporada, mas num futuro bem próximo aí. Acho que a discussão fica em cima dos jogadores que já são profissionais, né? A gente pode dizer assim. Por exemplo, o Galarza, o Matheus Barbosa, o goleiro Halls, o Paulo Vitor, o Eric, enfim, essa galera, né, que era meio que a base aí desse cata-cata. Bom, eu acho que teve 3 jogadores que aproveitaram bem esses dois jogos, né, esse início aí de campeonato carioca. O Galarza foi razoavelmente bem no primeiro jogo e ontem também fez uma partida bastante digna, inclusive marcou o gol, né, o gol de empate do Vasco. O primeiro gol do Vasco em 2023 foi marcado pelo Matias Galarza. Achei que o Paulo Vitor ontem fez uma boa partida, participou bem, já tinha ido razoavelmente bem também na estreia contra o Madureira. E para mim o principal destaque do Vasco aí nesses dois jogos foi o zagueiro Zé Vitor. O Zé Vitor que já fez parte do elenco principal na última temporada, inclusive ele entrou na Batalha de Itu, né? Entrou ali no segundo tempo e achei o Zé Vitor muito bem nesses dois jogos. Então assim, eu acho que no máximo, tá? No máximo desse cata-cata que jogou aí as duas partidas, no máximo dá pra gente aproveitar esses 3 jogadores com muita boa vontade, tá? Isso com muita boa vontade. Se tem uma coisa que essa pré-temporada do Vasco tá servindo, é para mostrar que,
cara, esses jogadores aí que começaram o Campeonato Carioca, a grande maioria, 95%, não servem para o time principal do Vasco. Com todo respeito a eles, que eles sigam aí as suas carreiras em outros lugares, mas para jogar no Vasco não dá. E também mostrou que o time principal que está lá na Flórida ainda tem muitas carências, ainda precisa de muitas peças, ainda não está pronto, né? Ainda precisa de muita coisa para se tornar um time competitivo aqui na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então acho que é mais ou menos por aí. Num todo, cara, o jogo de ontem foi muito ruim. Foi mais um jogo muito ruim, aquele jogo sonolento, aquele jogo difícil de assistir. A transmissão da Band também, com o Carlos Alberto falando bobeira o tempo inteiro, foi duro de aguentar também o Carlos Alberto comentando ontem. Tanto que, cara, eu nem fiz pós-jogo. O jogo acabou ali por volta de 11h30. Falei, essa hora, daqui a pouco tá todo mundo dormindo. Não vou gravar pós-jogo não, até porque não tem muito o que tirar dessa partida, né? Uma partida de um time completamente sem entrosamento, um time que não se conhece, e uma partida ruim, uma partida chata. Então, assim, para deixar registrado, né, uma espécie de pós-jogo aqui sobre essa partida de ontem, eu acho que 3 jogadores conseguiram aproveitar o jogo de ontem e também o primeiro jogo contra o Madureira. O Paulo Vitor, o Zé Vitor e o Matias Galarza. Se servem para o elenco principal, aí já é outra coisa, quem tem que decidir é o Barbieri. Agora, uma coisa que me preocupou bastante ontem foi o Robson Bambu, hein? O zagueiro Robson Bambu estreou, fez a sua estreia ontem, tudo bem, é o primeiro jogo, estava provavelmente sem ritmo, etc e tal. Mas, enfim, uma partida bem fraca do Robson Bambu. É uma contratação que chegou bastante contestada, né? E ontem, a partida do Robson Bambu deixou o torcedor com ainda mais certeza que o Vasco tem que contratar um zagueiro titular para jogar ali ao lado do zagueiro Léo Pelé. Bom, acho que é basicamente isso. Acho que o Audax deu aquela passada aqui e acho que não tem muito mais o que acrescentar sobre esses 2 jogos, né? Esses 2 primeiros jogos aí do Cata-Cata do Vasco no Campeonato Estadual. Bom, e vamos agora aqui para os próximos 5 jogos do Vasco, né? Lembrando que a partida contra o Botafogo foi adiada. Então o Vasco joga amanhã, no sábado, contra o Inter de Miami. Depois joga contra a Portuguesa na quinta-feira, dia 26, lá no estádio da Ilha do Governador. Provavelmente, nesse jogo aqui, teremos a estreia do time titular do Vasco, né? Esse Portuguesa e Vasco, no mesmo estádio de ontem, lá na Ilha do Governador. Depois o Vasco, no dia 30 de janeiro, uma segunda-feira, encara o Volta Redonda em São Januário. Depois, na quinta-feira, 2 de fevereiro, encara o Resende, também em São Januário. E no dia 7 de fevereiro, numa terça-feira, jogando no Mané Garrincha, em Brasília, o Vasco visita o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, que é o mandante dessa partida. E sobre o adiamento do jogo contra o Botafogo, o treinador do Botafogo criticou duramente a federação por conta do adiamento, dizendo que não existe nenhum respeito pelo planejamento, né? E que esse adiamento aí atrapalha o planejamento do Botafogo. Cara, assim, eu até entendo, né, a reclamação do treinador do Botafogo, mas acho que a federação também optou por ter um clássico Vasco-Botafogo com os times principais, né? Porque se o Vasco encara o Botafogo com esse time aí, ia ser mais um jogo desinteressante do Campeonato Carioca. Mas é aquilo, né? O Botafogo não tem nada a ver com isso e está no seu direito de reclamar. Bom, e agora vamos falar aqui sobre possíveis reforços, né? Porque o Vasco tem que reforçar esse time aí para a sequência da temporada e vai reforçar esse time, né? A tendência é que 3 ou 4 contratações cheguem aí ainda durante o Campeonato Carioca, né? E as posições mais carentes, é claro, um camisa 10, né? Um meia clássico, que todo mundo está esperando aí essa tal cereja do bolo, né? Será que realmente vai vir uma cereja do bolo? O Vasco precisa contratar também mais um volante e mais um zagueiro, né? Ontem, então, se mostrou... Nesses 2 jogos, o jogo contra o River Plate, e nesses 3, na verdade, né? O jogo contra o River e esses 2 jogos aí do Campeonato Estadual, eu acho que ficou evidente que o ponto mais fraco do Vasco, com certeza, é a defesa. Então, vai ter que contratar zagueiro. E surgiu mais um nome aí, né? O Vasco tentou o Manuel Capasso, a coisa não deu certo, e agora está buscando outras opções. E um dos nomes analisados é o do zagueiro João Vitor, do Benfica. Zagueiro que está no Benfica, mas que será emprestado nessa temporada. O Benfica já definiu que o jogador será emprestado. Aqui no Brasil, ele jogou pelo Atlético Goianiense e também pelo Corinthians, antes de ser contratado ali pela equipe portuguesa. Ele tem 24 anos de idade
e vai ser emprestado, né, pela equipe portuguesa. O Vasco analisa essa situação. O João Vitor é um zagueiro bem interessante mesmo, tá? Seria interessante o Vasco estudar direitinho a situação do João Vitor. Outros nomes que estão sendo falados no Vasco: Leonaldi, o volante da Ponte Preta. A tendência é que o Vasco em breve faça uma nova proposta à Ponte, né? O Vasco fez uma proposta, mas a Ponte Preta recusou a proposta de empréstimo. Agora o Vasco deve fazer uma proposta para adquirir, para comprar o Leonaldi, que é volante, uma posição que o Vasco precisa realmente de uma contratação. O camisa 10, a gente já falou que alguns rumores, né, dão conta que o Vasco tem negociações aí com o camisa 10 para ser a cereja do bolo desse time, mas a gente não sabe quem seria esse jogador. O Vasco também fez uma proposta pelo Gabriel Menino do Palmeiras, essa proposta foi recusada e é basicamente por aí. O Vasco deve contratar aí mais 3 ou 4 jogadores ainda durante o Campeonato Carioca. E a estreia do time principal no Campeonato Carioca será na próxima quinta contra a Portuguesa, na Ilha do Governador. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.